Oi, gente. Oi, povo do segundo ano aí do Edmundo Rocha, do Noturno. Hoje trazer um assunto para vocês que eu gosto bastante, que é sobre classificação biológica de forma geral, em relação a protozoários e algas. Então, protozoários e algas, normalmente é um grupo que ele é tratado em livro didático, de forma geral, em todas as videoaulas. Na verdade, por boas práticas dos professores e boa parte das práticas dos professores, como pertencente ao tema dos 5 reinos, né? Mas vamos ver que isso aqui é um pouquinho mais complicado. Isso aqui seriam os exemplos dos 5 reinos ou os principais representantes, só para a gente se situar, né? Então, tradicionalmente, quando você fala em 5 reinos, a gente tem falado em Monera, que inclui especialmente as bactérias, protista, protoctista, varia os nomes, varia a amplitude de classificação, mas muitas vezes está falando basicamente de um grupo muito similar, seriam os protozoários, né? Vamos colocar essas aspas aí. O reino animal, que inclui os animais, é de boa, né? Nós somos animais também, é mais fácil a gente imaginar o que seria. O reino fungo, que inclui os fungos, não tudo que já foi chamado de fungo, mas esses fungos mais conhecidinhos, fermento de pão e cogumelos e tal, orelha de pau, pelo menos esses estão em fungos, reino fungo, de boa. E o reino das plantas, né? Que também tem algumas polêmicas quanto à classificação, mas a gente vai deixar para depois. Só dois detalhes que eu tenho que chamar a atenção aqui. Protozoários, o principal falo que é a cereja do bolo dos problemas de classificação. É um grupo muito complicado, enfim. Quando a gente falava sobre reino Monera, você incluía basicamente os organismos procariontes. Na atualidade, se reconhece pelo menos 2 grandes grupos de procariontes. Você tem um grupo que são as eubactérias, bactérias mesmo, né? E tem um grupo chamado de arqueia. Esses dois são procariontes, são organismos cujas células faltam núcleo. A célula não tem núcleo delimitado. Provavelmente essa é a característica ancestral das células. É bem sustentado que as primeiras células que existiram no planeta, mais de 1 bilhão de anos atrás, eram células que não tinham núcleo, eram células todas procariontes. Então, cuidado, você pegar e agrupar os procariontes por não possuir núcleo, você meio que acaba classificando eles por uma coisa que eles não possuem. Isso é muito sério. Olha, é diferente falar, por exemplo, que uma serpente não possui pernas. Porque na história evolutiva dos lagartos, os lagartos possuem pernas. É um grupo de tetrápodes, né? Eu sou um tetrápode, os lagartos são tetrápodes, as aves são tetrápodes, os jacarés são tetrápodes. E parte desse grupo de tetrápodes perdeu as pernas completamente ao longo da história evolutiva. Aí é uma coisa, você agrupar uma parte dos lagartos, chamar de cobre e falar que ele tem uma característica de não possuir perna. Agora, no caso dos procariontes, é diferente. Não é um organismo que possuía núcleo no passado, um ser vivo que possuía núcleo no passado e esse núcleo desapareceu. O núcleo para os procariontes, provavelmente ele nunca existiu. A gente tem que tomar cuidado com essas classificações de seres vivos que faltam alguma coisa. Isso geralmente está errado, sabe? Geralmente não é muito adequado, melhor. E protozoários, né, como eu disse, a cereja do bolo de problema taxonômico. É complicadíssimo porque vocês vão ver nas árvores filogenéticas ali para frente, é um grupo extremamente plural, um grupo que não tem uma mesma origem evolutiva, é um grupo que tem características totalmente diferentes, então vocês vão ver que ele é bem chatinho de se manter. Por que a gente tem que estudar 5 reinos? Eu falo para todos os estudantes, né, que são meus alunos esse ano, que acho que essa que é a principal pergunta que vocês devem fazer para todo o conteúdo. Por que eu tenho que estudar isso? Olha só, eu tenho, sei lá, 17 anos. Eu tenho que ficar estudando sobre classificação de quinidário. Eu tenho que ficar estudando sobre diferença de monocotiledônia para dicotiledônia, né? Coisa que nem se usa mais na botânica atual. Eu tenho que ficar decorando como é que é a reprodução da ameba. Eu tenho que ficar... Isso é realmente importante? Muitas coisas que eu falei com vocês, eu acho que são realmente muito importantes. Mas essa pergunta ela tem que ser para todas as matérias, tem que ser para todos os tópicos que entram dentro da sala de aula. O que isso aí vai participar realmente da minha formação? Então, em relação aos 5 reinos, a gente pode ter vários argumentos. Eu listei aqui os mais comuns a gente ouvir falar, né? Que é, primeiro, porque tem uma importância na taxonomia, né? Que é esse ramo da biologia relacionado com a classificação, e a gente volta nele. Porque tem importância médica, de fato, muitos organismos que eu chamo de protozoários são importantes
causadores de patologias, de doenças, né? Porque está no currículo. Esse argumento é um pouco mais complicado, né? Mas vou voltar nele daqui a pouco. Porque está presente nos vestibulares, é uma explicação normal, né? Ó, gente, estuda isso aí que vai cair no Enem. É tipo isso. E tradição, que honestamente eu acho que é o que mais manda mesmo. Por taxonomia, eu vou comentar uma coisa com vocês. A taxonomia, em boa parte do seu histórico, né, essa taxonomia moderna, nossa, com essas regras de classificação, de nomenclatura mais consolidadas, ela vem do século XVIII. De lá para cá, essa taxonomia mais, digamos, recente, né, os critérios de classificação modificaram muito. Então, no começo, você classificava os organismos com base em ser similar ou não. Ah, isso aqui tem tal cor, então vou colocar junto aqui. Isso aqui tem tantos dentes, vou colocar no mesmo local. Mas, no final do século XIX, com popularização das obras do Darwin, começo do século XX especialmente, né, que começou a ter uma abordagem mais ampla e mais divulgada e mais popularizada de teorias evolutivas, o pessoal parou para pensar, falou, olha, tem um monte de gente mostrando por aí, corroborando, dando evidência bem séria, assim, de que os seres vivos eles derivam de ancestrais, as linhagens ancestrais sofreram modificações e deram origem aos vários grupos, hoje em dia, que nós podemos considerar como descendentes. Então, os seres vivos eles não surgiram no planeta tudo no mesmo momento. Eles surgiram a partir de várias linhagens que foram sofrendo pressões evolutivas, né? Aí o Darwin e o Wallace explicaram muito bem em relação à seleção natural. E a gente ficou uma coisa bem importante na biologia. Talvez a coisa mais importante da biologia na atualidade, né? Segundo muitos. Então, a taxonomia ela saiu do campo de classificar os organismos que são parecidos uns com os outros e entrou na classificação com base em hipóteses sobre a diversificação evolutiva. Então, não agrupa os organismos mais porque, sei lá, porque eles têm a mesma quantidade de dedos, porque eles têm a mesma quantidade de dentes, ou porque, não sei, por causa da cor. Eu vou agrupar esse organismo com base em uma hipótese sobre como teria sido a diversificação desses grupos. Aí você tem metodologias para fazer essas hipóteses, não é tirado da cartola, mas a partir dessas metodologias de reconstrução filogenética, você classifica os grupos com base em uma história evolutiva hipotética. E isso, pois, derrubou para o chão boa parte das classificações tradicionais, inclusive a classificação de 5 reinos. A sistemática filogenética atual ela não suporta, ela não sustenta de maneira alguma a classificação com esses 5 reinos tradicionais que vocês viram aí. Animalia, planta e fungi, enfim. Importância médica, concordo, mas assim, não é porque não é porque o ser vivo tem uma importância como causador de doença que ele pertence ao mesmo grupo biológico. Nós vamos ver que o que eu chamo de protozoário, vários desses protozoários causam problemas de saúde. Eles causam problemas de saúde de maneira completamente diferente um dos outros, com tipos de vetores diferentes, com quantidade ou utilização de hospedeiros muito diferente, atacando tecidos corporais de maneira totalmente diversificada. Porque quando eu falo de doenças de protozoários, eu não estou falando de organismos que têm realmente uma coisa muito incomum. Os protozoários, de forma geral, são muito estranhos, né? Então, uma enfermidade causada por uma ameba, que é um protozoário, ela geralmente causa um tipo de problema de saúde que é muito diferente de uma enfermidade causada, por exemplo, pelo protozoário que causa toxoplasmose. Nada a ver, né? Que causa doença de Chagas, né? O currículo tem mudado bastante, as diretrizes nacionais, a Base Nacional Comum Curricular tem abordado essa classificação de 5 reinos, felizmente de uma maneira bem diferente, né? Sempre com a pauta em evolução, pelo menos na Base Nacional Comum Curricular para o fundamental, né? A gente não tem mais essa classificação, essa obrigatoriedade de estudar os 5 reinos, igual tinha lá na minha 6ª série das Priscas Eras, né? Os vestibulares mudaram muito também. Antigamente, antes de você ter acesso fácil à informação por meio de internet, os cursinhos preparatórios para o vestibular, eles eram basicamente mnemônica. A galera ficava lá tocando violão para decorar musiquinhas para você gravar certo tipo de coisa. É dessa época que vem aquelas frases do tipo
que eu comentei, a minha avó tem muitas joias, sempre usa no pescoço para você decorar a ordem dos planetas. Ou reficofage para decorar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, no caso de taxonomia. Isso hoje em dia isso hoje em dia é inútil. Se você procurar o sistema solar na internet, você vai achar a ordem dos planetas em questão de segundos. E não tem sentido você perder tempo na sua vida escolar decorando coisa que você encontra na internet com tanta facilidade. Então, realmente, eu acho que a gente estuda 5 reis, estuda dessa forma mais por causa de tradição. Então, voltando à pergunta, nós devemos mesmo estudar 5 reinos do jeito que isso é estudado? Na minha constatação, não, né? Aí vou tentar trazer aqui agora uma coisa mais importante, né, que seriam as classificações um pouquinho mais modernas que a gente tem sobre os seres vivos na atualidade. Aqui tem um artigo, deixa eu pegar a canetinha aqui, né, do PowerPoint. Aqui tem um artigo que, infelizmente, é um artigo muito antigo, né, de 2004, mas vocês encontram ele na íntegra, tem um endereço aí na lateral, tudo bem. E é um artigo que estava relacionado com a história evolutiva das plantas, mas ele é muito legal para a gente entender também o que seriam protozoários no passado e como é que são hoje em dia. Isso é uma árvore filogenética. Para quem nunca viu, ouviu e não prestou atenção, isso é moleza de entender. Isso é fácil, não tem dificuldade nenhuma. Difícil é se você tiver decorar esse nome aqui, essa coisa que não tem sentido nenhum para sua vida quando você tem 16 anos de idade. Então, saber ler uma árvore filogenética vai facilitar muito a sua vida nos seus estudos, com certeza. É uma representação de ancestrais descendentes de uma linhagem evolutiva ao longo do tempo. E essa representação é hipotética. Isso é reconstruído com metodologias bem diversificadas, assim, coisa bem complicadinha. Aí uma árvore, pensa que uma árvore tem um tronco e tem os ramos, né? Então, vamos identificar o tronco dessa árvore. Mas essa árvore, ela caiu, né? Ela está na horizontal. A base dessa árvore, o tronco está nessa linhagem aqui, ó. Essa parte que eu estou riscando aqui, bem porcamente, seria o tronco da árvore. Isso aqui, então, seria a coisa do passado, né? Não dou conta de escrever direito no coisinha aqui, mas isso aqui é o passado. Os organismos há 1 bilhão de anos atrás, não sei lá quantos anos, na verdade, né? Em vez de encontrar todas essas grandes diversidades de linhagens que eu tenho aqui, ó, na atualidade, eu tinha uma única linhagem no passado. E eu vou passar para frente, vou dar uma limpada nessa árvore para ficar mais fácil de entender. Então, olha, essa linhagem do passado de organismos, que nessa árvore seria uma representação dos eucariontes, aqueles organismos que possuem núcleo, a característica hipotética, que era comum a esse ancestral aqui, a característica marcante desse ancestral, era ter uma organela chamada mitocôndria. Vocês já ouviram falar dela, responsável pela respiração celular. Essa mitocôndria teria sido originada de um processo de endossimbiose. Peguei um bastidor de bordado da minha mãe aqui para ter uma ideia, né? Uma fita. Então, eu tenho lá uma célula eucarionte, uma célula nucleada, e aqui eu tenho uma célula procarionte, né? Essa aqui não tem núcleo, não, mas vocês são criativos. Aqui tem um núcleo aqui, acredita em mim. Aqui tem uma célula procarionte. E essa célula eucarionte, ela englobou essa célula procarionte, sei lá, para se alimentar, ou essa invadiu, não sei. Eu era muito novo na época, eu não lembro. E quando uma invadia a outra, em vez dessa célula maior digerir a célula pequenininha, essa célula pequenininha aqui, ela começou a conviver com essa célula grande. E as duas passaram a agir como se fosse uma célula só. Por quê? A célula procarionte, que agora se comporta como uma organela celular, ela consegue obter compostos que fornecem energia metabólica de uma maneira muito eficiente. Isso foi muito vantajoso para os eucariontes. Ao mesmo tempo, os eucariontes forneceram um ambiente de vida, né? Com tudo que essa aqui precisa para se manter existindo, né? Então, esse processo de endossimbiose, procurem esse termo na internet, endossimbiose é muito importante. A endossimbiose de origem à mitocôndria seria a base seria a característica básica desse ancestral. Então, esse ancestral, à medida que o tempo foi avançando, ele deu origem a vários descendentes, né? Aí tem árvores mais bem resolvidas que essa, que divide em 5 de uma vez, né? Tem algumas mais bem explicadas. Um desses descendentes aqui, ó, mais recente do que aquele da endossimbiose mitocôndria, sofreu outro processo de endossimbiose. Esse outro processo de endossimbiose aqui, também uma célula procarionte entrando dentro da célula eucarionte,
é o que teria dado origem aos plastídeos. Exemplo de plastídeo é o caso do cloroplasto, aquela organela responsável pela fotossíntese nas plantas. Então, a partir de um ancestral que fez endossimbiose e agora essa linhagem tem organismos que têm plastídeos que podem fazer fotossíntese, né, no caso, deu origem a todo esse grupo aqui, que vai incluir aqui as nossas queridas plantas terrestres, que era o que antigamente chamava de reino das plantas. Passando, vamos para outro grupo aqui da árvore. Olha, lembra, esse grupo aqui, onde tem essa setinha, eu estou riscando, presta atenção onde estou riscando, é o que tinha o cloroplasto lá, de endossimbiose, que deu origem aos primeiros eucariontes fotossintetizantes. Possivelmente os primeiros eucariontes fotossintetizantes. Aí um grupo deles, o ancestral das atuais algas vermelhas, o ancestral das atuais algas vermelhas, teria participado de outro evento de endossimbiose, o terceiro, já que eu estou falando, um evento de endossimbiose em outra linhagem de eucarionte, em outra linhagem de organismos com células nucleadas que não tem nada a ver com esse primeiro. Só que o que acontece? Esse grupo aqui, ó, ele tem plastídeo de origem endossimbiótica. Esse primeiro grupo, ele tem plastídeo de origem endossimbiótica. Só que esse aqui é uma endossimbiose, que eu vou dizer que é endossimbiose primária. Ela derivou diretamente de uma bactéria. Derivou diretamente, olha lá, ó, de uma cianobactéria. Cianobactéria riscado aqui, que é uma alga azul. É um grupo de serviço bastante comum, tem na casa de vocês, é o que dá cheiro para a chuva. Esse grupo aqui é o grupo que sofreu uma endossimbiose secundária. Ele não derivou diretamente de um evento de endossimbiose com bactéria, mas sim de um evento de endossimbiose com um ancestral de algas vermelhas, provavelmente. Então, ele fez a endossimbiose utilizando uma célula que já tinha feito endossimbiose no passado, nos seus ancestrais para lá. Então, ter plastídeo não quer dizer que você tem a mesma origem, tá vendo? Os organismos têm, por mais que eles sejam fotossintetizantes, todos que são coloridos aqui, né, diatomáceas, crisofitas, eles não têm a mesma origem evolutiva. Foram processos de endossimbiose diferentes. Tem mais endossimbiose teria ocorrido. Ó. Essa setinha verde aqui está indicando que um ancestral comum dessas monticarófitas, das plantas terrestres, dessas carales, né, esse nome bem ridículo, bem engraçado, teria dado origem a eventos de endossimbiose que culminaram na formação das linhagens modernas de cloraraquiniófitas, que eu não tenho a menor ideia da minha vida o que é, e de euglenas, que são umas algas, né? Esse termo é errado, mas são umas algas lá, uns organismos fotossintetizantes que têm um flagelozinho, elas conseguem se locomover, conseguem perceber luz. Os euglenas são bastante interessantes. E por fim, né, que eu estou prolongando demais, eu tenho um grupo ali, ó, outra linhagem de eucarionte que não sofreu endossimbiose de maneira alguma, em que eu vou ter os fungos, queridos fungos, fazem parte da fabricação do pão, de tantos alimentos domésticos, né? De tantas alergias também. Muito importante no ecossistema, absurdamente importante no ecossistema, e dos animais, tipo eu. Então, olha só, ali eu tenho animal, tem fungo, né? Tem uma foto na próxima imagem, é melhor que essa setinha porca minha. Tem aqui a Junonia everett, né? Essa borboleta bem bonita. Tem o fungo, que é o Phallus indusiatus. Tem a Muntingia calabura, né? Essa planta de cá. Aqui eu tenho a representação do que tradicionalmente são 3 daqueles 5 reinos. Eu tenho as plantas, o reino Plantae. Eu tenho fungos, o reino Fungi. Eu tenho animais do reino Animalia. E o restante? Cada pontinha dessa você vai chamar de um diferente reino? Quantos reinos você tem aí no meio? Planta é um reino? Ou será que não era melhor chamar isso aqui tudo de reino? O que a gente faz? Eu vou chamar... Tá vendo que não está funcionando muito bem mais? Um artigo agora, esse é mais curto. Um artigo muito recente, um artigo de 2020. Tem o link aí, vocês têm que copiar o link e colar, porque não tem card. Mas é um artigo extremamente novo, assim, um artigo muito importante. Novamente, uma árvore filogenética, não assusta isso aqui. Procura a base da árvore, olha a base aqui, ó. Essa base é um ancestral comum. Esse ancestral comum, ele foi ramificando e dando origem a vários descendentes. E esses descendentes também foram ramificando e dando origem a grupos atuais. Então, ó, eu tenho grupos aqui, ó, que derivam desse mesmo ancestral.
todo mundo que deriva desse mesmo ancestral vai ser organismo que tem em comum a característica de ser eucariontes. Esse ancestral aqui, ó, é um ancestral que tem célula nucleada. Provavelmente também, eu não li o artigo inteiro, mas junto com essa célula nucleada, ou em um evento relativamente próximo, temporalmente, deve ter surgido aquele evento de endossimbiose que formou a mitocôndria, né? E antes de eu passar para frente, acabar aí, dá uma olhada aí, acha aí para mim o reino das plantas e o reino dos animais, dos fungos. Cadê? Tá vendo? Essa classificação de 5 reinos na biologia atual, ela não se sustenta. Não tem nenhuma palavra aqui que lembra para a gente animal, planta ou fungo aqui, de qualquer forma. Para a gente conseguir identificar isso aqui, planta eu suspeitava que estaria aqui nessa linhagem, cadê a caneta? Aqui. Eu suspeitaria que estaria nessa linhagem que é arqueplástida, né? Faz sentido a palavra arque, antigo, plástido de plastídeo, né? E realmente as plantas estão aqui dentro, ó, cloroplástida. As plantas que a gente chama de plantas está aí dentro, né? Mas, olha, planta da dente cloroplástida, né? Que seria plastídeo verde. As plantas estão aqui dentro. E animais e fungos são dentro de um grupo chamado Opisthoconta, que pertence a uma linhagem muito grande chamada de linhagem amórfia. Então, vocês percebem que os autores desse trabalho não tentaram ampliar os conceitos de reino, eles trabalharam simplesmente com supergrupos, né? E protozoário, cadê? Protozoário tá fácil. O que está marcado com seta vermelha aí, você chama de protozoário de alga. Depende. Se for heterotrófico, se não consegue fazer seu próprio alimento, você chama de protozoário. Se ele for fotossintetizante, porque, sei lá, porque obteve um cloroplasto de origem de endossimbiose primária, ou de endossimbiose secundária, ou terciária, ou sei lá o que, você chama de alga. Então virou uma bagunça, né? Uma zona, você usar esse termo protozoário e alga. Não faz sentido biologicamente. Ele só faz sentido quando você é arraigado à tradição, assim, e tradição lá dos anos 70 ou mais. A biologia atual não está sustentando isso. Então, em síntese, né, porque eu já não consegui ser muito breve, quando vocês virem o termo protista, protoctista, protozoário, qualquer coisa do tipo, de forma geral, estou falando de organismo eucarionte. Esses nomes variaram, tiveram vários conceitos diferentes ao longo do tempo, modificaram bastante em questão de mais de século, né? Mas, de forma geral, estou falando de eucarionte, de organismo que tem célula nucleada, mas ele não é animal. O animal tem uma característica própria lá, relacionada com o desenvolvimento embrionário. Não é planta, né? A planta tem lá aquele ciclo de vida das plantas, faz fotossíntese e tal, tem o embrião das plantas, que é uma coisa muito importante. Não é fungo. E geralmente boa parte deles são unicelulares, mas alguns são multicelulares também. Então, é o resto. É eucarionte, que não é nem animal, nem planta, nem fungo. Esse resto ali você chama de protozoário. Alguns deles, se fizer fotossíntese, você chama de alga. Então, notem que é uma classificação bagunçada, que a gente deveria ter aberto mão dela e preocupar com coisas que são realmente importantes, sabe? Conhecer a biologia desses grupos, conhecer a importância ecológica, conhecer o histórico evolutivo, por que não? Perceber que a ciência é uma coisa dinâmica e não ficar, até nos dias de hoje, lá amarrado, preso com essa coisa de falar 5 reinos. Isso aí já era. Acabou. Esquece. Guarda no museu, né? Ou usa para mostrar como a ciência ela avança. Então é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Deixa eu tentar parar aqui. Ah, achei. Beleza.